Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 6 de agosto de 2020 e o título é Haters. Vamos lá. Conversando com amigos do meio literário, todos passam por um problema muito comum: as críticas destrutivas dos haters. Alguns respondem, se estressam, ficam chateados e com muita razão. Eu fiquei pensando a respeito e cheguei à conclusão de que é o tipo de pessoa que nem merece resposta. Não merece um segundo sequer de atenção. A melhor resposta é mesmo o silêncio. Porque analisando esse tipo de comportamento, ele me parece um pouco patológico. Estou me referindo ao meio literário por ter maior conhecimento nesse segmento. Mas isso ocorre em todo tipo de mídia. Existem inúmeros estilos de escrita e enredos, e todos eles têm seu público. Tem alguns gêneros literários que não me agradam e, portanto, não os consumo. Mas existe um público que gosta e consome. Assim como muitos podem não ter interesse pelo que eu gosto. E ok, viva a diversidade. Graças a Deus tem espaço para todos. O que eu considero uma atitude. Voltando. O que eu considero uma atitude equilibrada? Li, não gostei, não consumo. Vou buscar algum conteúdo que me agrade. Próximo e vida que segue. Por que cargas d'água eu iria na publicação daquele escritor despejar críticas e desmerecer seu trabalho? E algumas críticas são extremamente cruéis e pesadas. Se o autor ou autora não tiverem confiança, se forem iniciantes, por exemplo, isso pode causar um grande estrago. Então me peguei pensando, se um hater merecesse alguma resposta, qual seria? Acho que eu diria a ele que a crítica dele diz mais respeito a ele do que a mim. Que é óbvio que ele tem todo o direito de escolher consumir o que lhe agrada. Mas o que ele ganha destruindo o que alguém trabalhou muito para construir? Algo que talvez tenha exigido muito sacrifício, pois por trás da obra de um ser humano tem uma história que ele não conhece e que, na verdade, aquela crítica não tem, não tem a ver com a obra em si, nem com o autor, mas com as suas próprias frustrações. Não há outra explicação para tanto ódio gratuito contra alguém que sequer se tem ideia de quem seja. É isso que penso sobre esse tipo de gente. São pessoas tão insatisfeitas consigo que o trabalho e as conquistas alheias, mesmo que pequenas, são como um soco no estômago, que as faz vomitar todo tipo de lixo não digerido, todas as suas expectativas frustradas. É triste, é realmente lamentável. Por isso, qualquer resposta, na verdade, seria inútil. Então só fica mesmo o desejo de que essa pessoa se ilumine e alcance a paz, porque quem está em paz não faz inferno na vida de ninguém. Simples assim. Vamos lá. Quem nunca, né, gente? Agora, né, em tempos de redes sociais, quantas vezes a gente vai dar opinião sobre alguma coisa que a gente, né, entende que seja o correto, é alguma coisa que ressoa com a gente. E tem gente que vem e começa a agredir, criticar, xingar. É tão simples, é simplesmente a pessoa não passa batido, né? A gente não precisa comentar em tudo, a gente não precisa reagir a tudo. E infelizmente, mas tem gente que parece. Esses dias eu até estava pagando um negócio e o caixa comentou que, nossa, que aquele dia estava sendo difícil, que tinha tanta gente complicada e não sei o quê. Ainda eu brinquei, eu falei, tem gente que parece que quando levanta, né, quando acorda, já senta na cama e pensa: quem é que eu vou infernizar hoje? Quem é que eu vou apoquentar as ideias, né? Aquelas curvas de rio. E assim, é impressionante como tem gente que adora criticar os outros. Né? E se você for ver, às vezes a pessoa não faz nada de produtivo, mas ela está sempre cutucando
e criticando e condenando quem faz alguma coisa. Normalmente é o tipo de pessoa que não faz nada. Na época da enchente do Rio Grande do Sul, né? Falei já aqui algumas vezes disso, né? Das pessoas ficarem criticando as pessoas que estavam fazendo alguma coisa. Ah, porque eu não gosto daquele fulano, então vai lá e fica enchendo o saco, fica criticando e fica xingando, agredindo, nem sabe do que está falando e está lá, né? Enchendo a paciência. E em vez de fazer alguma coisa produtiva para ajudar, né? Até teve já uma situação também, uma vez que uma pessoa, nossa, mas foi bem agressiva assim até comigo, porque eu tinha postado, elogiado uma pessoa que estava fazendo um trabalho voluntário. E aí essa pessoa veio assim, mandou mensagem para mim, criticando, falando que conhecia a pessoa, que a pessoa fazia aquilo para aproveitar, para aparecer e não sei o quê. Aí eu falei, olha, a intenção do que a pessoa está fazendo pode ser que seja realmente, né? Não seja das melhores. Mas querendo ou não, ela está ajudando, ela está fazendo algo de produtivo. E para aquela pessoa, né? Para aquela situação, que até era uma pessoa que estava ajudando alguns animais, que tratava, né? Era um veterinário que atendia gratuitamente, né? Alguns animais. E aí eu falei, querendo ou não, aqueles animais estão sendo ajudados, estão sendo tratados, estão recebendo um tratamento. Se ele faz para aparecer, problema dele, né? Mas o que importa é que realmente está tendo um resultado positivo, né? Algumas pessoas, né? As pessoas que não tinham condições de pagar o tratamento estavam sendo ajudadas e os animais estavam sendo cuidados. Então, assim, qual a necessidade, né, da pessoa criticar? Será que ela está fazendo alguma coisa de produtivo também? E se ela está fazendo, ela faz o dela e está tudo certo. Deixa que cada um age do jeito que, né, que está fazendo. Não está prejudicando ninguém, muito pelo contrário, estava ajudando, né? Agora, se ele faz, quais os motivos que ele faz, que é para aparecer, para conseguir mais clientes, isso é problema dele. Desde que ele não esteja, né, judiando, seria para se criticar se ele estivesse maltratando os animais, fazendo alguma coisa de errado, mas não era o caso, né? E a gente vê muito isso. Eu gosto muito eu tenho o costume de ler os comentários, né? De ler comentários. Porque, assim, às vezes você tá. Eu gosto de ler por quê? Porque eu acho importante também a gente ouvir vários posicionamentos, porque às vezes você está vendo alguma coisa ali, um conteúdo, e às vezes algumas pessoas que comentam, elas até trazem uma outra visão, ou trazem um esclarecimento, algo de alguma coisa que você não tinha percebido. Então sempre acrescenta. Mas tem gente que não acrescenta nada, tem gente que só vai para xingar, e é assim, não tem argumento, é só ódio mesmo, só xingamento. E nessa época que eu escrevi esse texto, foi de uma conversa que eu tive assim com alguns amigos que também escreviam livros, crônicas, poemas, tal. E a gente falando disso, que às vezes a pessoa não gosta do conteúdo e começa a agredir, a criticar, a fazer críticas às vezes pesadas, desmerecer a pessoa. E é tão desnecessário isso, né? Porque se você não gosta, você não simplesmente não consome, né? E é o que a gente está vendo hoje, né? Acontecer. A pessoa não gosta de alguma coisa, aí ela vai lá e faz um vídeo na internet e promove um cancelamento. As pessoas não conseguem mais resolver as coisas particularmente, né? Então a gente vê aí muita situação acontecendo que poderia ter sido resolvida de outra forma, mas escalou, né, para algo mais assim preocupante, para algo que atingiu um patamar assim mais elevado
e mais público, por quê? Porque essa coisa de achar, todo mundo achar que tem que pode ficar criticando e que pode ficar destruindo a reputação dos outros. E muitas vezes o tiro sai pela culatra, né? Às vezes a pessoa vai, acha que está abafando e no fim isso é uma ilusão da cabeça dela, né? Recentemente até teve um caso aí de uma influencer aí, de uma artista, não sei o que ela era, que ela foi nas redes sociais e fez todo um discurso lá, falando que ela tinha sido vítima de racismo por uma criança de 4 anos. Gente, a criança não tem nem noção disso, do que é. Ela nem sabe. Simplesmente as crianças, elas são muito assim, sinceras. Então, às vezes, tudo bem, foi uma atitude assim que foi um pouco, faltou o pai, né, os pais corrigirem, foi falta de educação, mas assim, a gente não tá vendo a situação, às vezes o pai não percebeu, a mãe não percebeu, porque cada um que não tem aquela história, cada um que conta um conto, aumenta um ponto, então. Você está vendo só um lado da história, você não está vendo a situação no todo. Então, não dá nem para avaliar, né? Mas, assim, a pessoa fez uma tempestade por causa de uma criança, porque a criança falou que ela era feia. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, quando eu falo que isso diz muito mais sobre a pessoa do que quem ela está criticando, porque veja que se percebe ali que o problema emocional era da pessoa, porque assim, você se sentiu, né? Se uma criança de 4 anos fala algo de você e aquilo te afeta desta forma, é porque ela tocou em um ponto que você realmente talvez concorde. Você precisa trabalhar, você não quer olhar para aquilo. Então, alguém que fala, ainda mais uma criança que é sincera, aí, né, dispara ali um gatilho. Provavelmente essa pessoa tem um sério problema de autoestima, né, tem uma baixíssima autoestima, e quando a criança falou aquilo, pronto, ela se sentiu, né, porque assim, e ela se sentiu, levou para o lado do racismo, porque uma criança falar que você é feia, ela podia falar para qualquer pessoa. Não teve lá uma coisa especificamente. Ela olhou para a pessoa, achou a pessoa feia. Ela podia falar para qualquer pessoa. Talvez fosse uma outra pessoa que ela também olhasse e achasse. E não pelas características específicas da pessoa. Então, vê como a pessoa viajou, né? Viajou completamente. Por quê? Problemas dela que ela transferiu para aquela situação. E é o que eu vejo acontecer, né? Nessas situações. As pessoas que vão despejando toda essa raiva em cima dos outros, isso diz muito mais a respeito delas do que dos outros. São frustrações delas que elas despejam nos outros. Então, quando vê alguém que é bem sucedido, que tem alguma visibilidade, aí a pessoa vai lá e fica agredindo. Por exemplo, tem conteúdos que eu não gosto, tem artistas que eu não gosto, eu não vou seguir a página desse artista. Eu não gosto. Por que eu vou ficar seguindo a vida da pessoa? Concorda? Eu não vou lá. Já pensou? Cada um que você não gosta, sei lá, e falar, eu não gosto de você, acho que você não tem talento, acho que você canta mal, acho que você escreve mal, ou que você é feio, sabe? Não tem cabimento as pessoas ficarem, mas a gente vê isso acontecer, né? Uma coisa tão desnecessária, então a pessoa está tão infeliz com ela que ela precisa, para se sentir melhor, ela precisa tentar infernizar e fazer os outros infelizes, para ela se sentir meio ali, né? Compartilhando, né? Se sentir incluída. E é um trabalho. Então, assim, às vezes é chato você ouvir uma crítica. É chato, tanto é
que fazia tempo já que o pessoal falava, por que você não faz o canal? Por que você não lê os seus próprios textos? Você fala deles. E aí eu não queria justamente que eu falei, porque aí começa aquela coisa que a partir do momento que você se expõe, você está sujeito a críticas, né? E aí eu pensava, mas sabe, não queria, porque eu falei, é tão chato esse negócio de... Mas assim, bom, o canal é pequeno, então até hoje assim não tive críticas, mas a gente sabe que não é impossível de acontecer. Já teve live uma vez que eu estava fazendo, eu não lembro com quem, e nos comentários entrou uma pessoa só para infernizar, a gente mas escrevia cada absurdo, que eu até eu não lembro se eu estava fazendo ou se eu estava assistindo de alguém que eu conhecia e que até eu mandei mensagem, falei, nossa, tem que bloquear essa pessoa, porque está perturbando, e começou a atacar todo mundo que estava no chat ali, participando da live. Então, assim, é uma pessoa que é infeliz, né? Ela quer lá ter os 5 minutinhos de fama dela, né? Então, entra só para perturbar, para não sei qual é o prazer, né, que a pessoa tem disso, né? Dá vontade de falar, tá bom, filho, vai lá, pega seu todinho, vai sentar, já participou, aí já apareceu, né? Tchau. Porque é uma situação, é uma atitude muito infantil, né? Muito imatura. E infelizmente isso tá hoje tem uma proporção, ganhou uma proporção enorme, porque tem muita gente que parece que não consegue, né? Não consegue passar um dia sem perturbar a vida de alguém. E eu, assim, antes eu me estressava, às vezes com coisas que às vezes vinha alguém criticar e xingar e não sei o quê. Hoje, sabe o que eu faço? Nas redes sociais, assim, às vezes você posta sua opinião, vem alguém lá e critica, é que gente que a gente conhece, né? Porque meu perfil pessoal é privado, então só tem gente que realmente eu conheço. Ou que, né, não pessoal, às vezes você não conhece pessoalmente, mas conhece, a gente acaba, né, conhecendo pessoas que têm pelas redes sociais, que têm os mesmos posicionamentos, ou amigos de amigos, a gente vai aí aumentando a nossa rede de contatos. Mas às vezes acontece de ter alguém que vai lá e começa a falar um monte. Hoje em dia, antes eu até discutia, hoje, sabe o que eu faço? Eu bloqueio. Falo, não vou perder meu tempo. Porque assim, se a pessoa não tem respeito por mim, porque eu não vou na página ou na postagem de alguém que eu discordo para ficar querendo convencer a pessoa. É o posicionamento dela. Posso discordar? Posso achar que ela está errada? Posso, mas é problema dela, não é problema meu, né? Inclusive, acho que tem uma frase, não sei se é de Saramago, que falava que que tentar convencer uma pessoa é um tipo de escravidão. Você querer que meio que controlar, né, aquela pessoa, porque você quer impor o seu entendimento. E não é uma coisa boa. Então, hoje em dia a gente, mas eu acho que assim, isso para a gente também acaba sendo um aprendizado, né? Porque eu vejo quando eu olho para trás a transformação que eu já tive, né? De como antes eu me incomodava e que hoje eu já não me abalo. Então, por que não? Porque houve uma transformação em mim. Eu melhorei a minha percepção sobre mim mesma. Então, assim, talvez aquelas coisas que me incomodavam, porque eram coisas que eu tinha que trabalhar em mim. E é por isso que eu me incomodava. Então, quanto menos a gente se importa, é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho com a gente. E porque aí a gente está tirando, né, todas essas, está limpando cada vez mais. Quanto mais a gente limpa as nossas sombras, as nossas frustrações, as nossas raivas, quanto mais a gente perdoa as coisas que aconteceram, então mais a gente tem compreensão com essa atitude dessas pessoas. E aí a gente acaba deixando para lá e não se abalando. Isso é um bom sinal, né? Sinal que a gente está
evoluindo como emocionalmente, está tendo mais maturidade emocional para enfrentar, né, as situações aí com as quais a gente está tendo que se deparar, ainda mais nesse momento assim, né, de tanto conflito, de tantas divisões, de tanta gente querendo achar que é o dono da verdade, e a gente vai trabalhando aí o nosso equilíbrio e se melhorando a cada dia como ser humano, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.